Tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre isso daqui. Eu já tenho no canal, na playlist Paganismo, alguns vídeos relacionados a esse tema, falando um pouco, né, sobre como pode funcionar a divisão de um altar entre duas ou mais divindades. Claro que o que eu falo aqui, na verdade, eu sempre vou estar fazendo uma abordagem em relação à divindade em questão, tá? Porque a gente sabe que existem diversos tipos de panteões, com diversas tradições religiosas, são essas configurações, né, essas características que devem ser consideradas, né, que são ali determinadas por cada panteão na hora da gente fazer essa divisão. Mas em relação a Hécate e Afrodite, tanto dentro do neopaganismo helênico, né, quanto do helenismo mesmo, é possível sim que essas duas divindades compartilhem um altar. Porém, a decisão, né, de montar um altar compartilhado entre elas, né, ele vai variar muito dependendo do tipo de tradição, até mesmo das suas próprias preferências pessoais, né, da sua conexão com o divino. Normalmente, né, a gente leva em consideração, pelo menos eu levo em consideração alguns fatores quando a gente tenta ali compartilhar altares. Penso na compatibilidade entre as divindades, também considero sempre as práticas tradicionais. É muito importante pensar também nas necessidades ritualísticas, que vai envolver ali, né, o espaço que a gente vai precisar para realmente se dedicar ao culto daquela divindade, para realizar os rituais específicos daquela divindade. E aí também a questão da conexão pessoal, né, do foco, a energia que a gente vai conseguir dedicar e também trabalhar, né, desenvolver com aquela divindade em questão. Basicamente, né, é recomendado, pelo menos dentro do neopaganismo helênico, que divindades que possuem ali uma ambivalência entre si não estejam juntas no mesmo altar. Porém, a gente possui precedentes históricos, né, que indicam que pelo menos os olimpianos foram sim cultuados em altares domésticos todos juntos. Isso principalmente na Ática e também em Olímpia. Por isso é muito importante a gente considerar ali, né, os tipos de rituais que serão dedicados a cada uma das divindades. Eu, por exemplo, né, cultuo 3 divindades: Gaia, Hécate e Pan. Atualmente eu tenho no mesmo espaço os altares de Gaia e de Pan, porém Hécate eu continuo mantendo ela separada. Isso porque a minha prática com ela é muito mais ritualística e muitas vezes ela também está ligada a alguns aspectos quitônicos dessa divindade. E como eu falei, né, eu normalmente busco ali algumas práticas mais embasadas, né, ali pelo menos apoiadas em algumas práticas antigas. E eu particularmente não conseguiria, né, fazer isso num mesmo altar com todos eles, até por conta do espaço. Então, basicamente, o que eu recomendaria para você, né, seria observar se, por exemplo, cabe nesse espaço, né, recipientes ali onde você vai fazer o seu culto, né, prestar o seu culto específico, né, para cada uma dessas divindades de forma específica e de forma individual, por mais que elas compartilhem os espaços. Isso funcionaria basicamente como uma sessão, né? Se você vai ter um lugar onde você vai dedicar bebidas, alimentos, incensos, ervas, o que for, para Hécate, é ideal que seja um recipiente para Hécate, que seja um recipiente para Afrodite separado. Essa é só uma recomendação, tá? Porque é uma forma da gente conseguir canalizar a nossa energia e também desenvolver de uma forma mais completa a nossa conexão com aquela divindade em específico. Então, recapitulando, sim, é possível, né, que você faça ali um altar compartilhado entre essas duas divindades. Porém, isso deve ser baseado nas suas escolhas, né, e não na opinião de uma pessoa avulsa a tudo isso. É você que precisa ter uma análise ali, mesmo que seja com base em estudos ou até mesmo na sua experiência prática com essas divindades. E a partir disso você vai tomar essa decisão, né? Escolher ali o que ressoa mais com você, o que funciona dentro da sua prática pessoal. Até porque, por mais que eu tenha trazido aqui alguns registros históricos, né, onde a gente consegue entender ali que houveram altares compartilhados para essas divindades na antiguidade, poucos detalhes, né, desse tipo de culto chegou até aqui. Enfim, como eu falei, isso pode variar um pouco, tá? E o mais ideal, né, é que isso esteja baseado nas suas próprias experiências e na sua própria decisão. Então você pode pegar todas essas informações, né, estudando. Entretanto, eu sempre recomendo, né, que você teste, que você trabalhe ali na sua própria conexão com a divindade, que você jogue oráculos com base nessas experiências adquiridas, né, tanto teóricas quanto práticas, você tome a sua própria decisão.